E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje temos uma história fascinante para contar. Hoje a gente vai desvendar a Revolução Francesa, um evento que mudou o curso da história. Imaginem só, França, século XVIII. Um país de contrastes e desigualdades gritantes. Uma sociedade dividida em 3 estados, cada um com seus próprios privilégios e responsabilidades. Primeiro estado, o clero, nadando em privilégios. Eles tinham terras, isenções de impostos e uma vida confortável. Segundo estado, a nobreza, esbanjando luxo e mordomia. Viviam em palácios e tinham influência política. E o terceiro estado? Esse era o povão, o Zé Povinho, pagando impostos até não poder mais. Os camponeses, trabalhadores, burgueses, todos lutando para sobreviver. Todos carregando o Brasil nas costas. Quer dizer, a França. Era uma vida de sacrifício e trabalho árduo. E o pior, sem direito nenhum. Não tinham voz nem representação política. Enquanto a elite bebia champanhe, o povo comia pão duro, se é que tinha pão, né? A desigualdade era absurda. A vida era difícil, a fome era grande, e a raiva, essa estava para explodir. A tensão crescia a cada dia, e a revolução estava no horizonte. E não deu outra. A França se meteu numa crise das brabas. As colheitas foram péssimas, com os campos secos e as plantações murchando sob o sol escaldante. A falta de chuva devastou as terras agrícolas, e os impostos estavam pela hora da morte, pesando ainda mais no bolso dos camponeses que já estavam sofrendo. E o preço do pão? Nas alturas. O pão, que era o alimento básico da população, tornou-se um luxo inacessível para muitos. O pão, minha gente, era o arroz com feijão da galera. Era o sustento diário, a base da alimentação de todos. Sem pão, a coisa ficava preta. As famílias estavam desesperadas, sem saber como iriam alimentar seus filhos. E ficou. Revoltas populares pipocaram por todo lado, igual pipoca na panela. A insatisfação crescia a cada dia. O povo não aguentava mais. Era gente invadindo padaria, saqueando armazém e protestando nas ruas. A situação estava insustentável, e a violência se espalhava rapidamente. A situação estava saindo do controle, com soldados tentando, em vão, conter a multidão enfurecida. O rei Luís XVI, totalmente alienado, não tinha a mínima noção da bomba relógio que estava prestes a explodir. Ele vivia em seu palácio, alheio ao sofrimento do povo, coitado. Mal sabia ele que a França estava prestes a virar de cabeça para baixo. A revolução estava à porta, e nada mais seria como antes. E chegamos ao dia 14 de julho de 1789. Uma data que entrou para a história. Foi o início de uma revolução que mudaria o curso da França para sempre. O povo, cansado de ser explorado, resolveu tomar as rédeas do destino. Eles estavam fartos da desigualdade, da fome e da opressão que sofriam diariamente. O alvo? A Bastilha, uma prisão que representava toda a tirania da monarquia. Era um símbolo do poder absoluto do rei e do sofrimento do povo. Era como se a Bastilha fosse a representação da opressão, sacou? A queda da Bastilha significava o fim de um regime opressor. Milhares de pessoas, armadas até com pau e pedra, marcharam em direção à fortaleza. Eles estavam determinados a mudar o destino da nação. Era gente de todo tipo. Homens, mulheres, ricos, pobres. Todos estavam unidos por um objetivo comum. Todos unidos por um ideal: liberdade. A ideia de liberdade era tão poderosa que uniu pessoas de todas as classes sociais. A multidão tomou a Bastilha, libertou os prisioneiros e assumiu o controle da situação. Foi um momento de grande triunfo e esperança para o povo. Era a Revolução Francesa a todo vapor. A tomada da Bastilha marcou o início de uma nova era, onde o povo começou a lutar por seus direitos e por uma sociedade mais justa. Com a queda da Bastilha, o rei Luís XVI perdeu o controle da bagaça. A Revolução Francesa estava a 1000 por hora. E o lema: liberdade, igualdade, fraternidade. Bonito no papel, mas na prática, a coisa era mais embaixo. A França mergulhou em um período de mudanças radicais e conflitos internos.
A monarquia foi para o espaço, dando lugar à república. Foi um período de grandes avanços sociais, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas também foi uma época de violência e terror. Afinal, toda revolução tem seus exageros, né? E por falar em exageros, precisamos falar da guilhotina. Essa invenção revolucionária se tornou um símbolo sinistro da Revolução Francesa. Criada para ser um método de execução mais humano, a guilhotina se tornou um instrumento de terror. Milhares de pessoas, consideradas inimigas da Revolução, foram decapitadas. Nobres, religiosos e até mesmo revolucionários que discordavam da linha dura. Era a Revolução Francesa mostrando sua face mais obscura. E por trás da fase mais radical da Revolução Francesa, estava ele, Maximilien Robespierre, um advogado que virou o líder da Revolução. Robespierre era um cara idealista, mas também extremamente radical. Ele acreditava que a violência era necessária para defender a Revolução. Os fins justificam os meios, sabe? Sob o comando de Robespierre, a França mergulhou no chamado Reino do Terror. Um período de perseguições políticas, julgamentos sumários e, claro, muitas execuções na guilhotina. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Em 1794, o próprio Robespierre foi derrubado e executado na guilhotina. Que ironia, meus amigos! Com o fim do terror, a França buscava por ordem e estabilidade. E foi nesse cenário que surgiu a figura de Napoleão Bonaparte, um general brilhante que, em 1799, tomou o poder num golpe de Estado. E assim terminava a Revolução Francesa com a ascensão de um imperador. Napoleão expandiu o domínio francês pela Europa, espalhando os ideais da Revolução, mas também se tornou um ditador. A França, que tanto lutou por liberdade, acabava sob o comando de um novo regime autoritário. A história, às vezes, gosta de uma ironia, né? E você sabia que a Revolução Francesa teve impacto até no Brasil? Pois é. Naquela época, o Brasil era colônia de Portugal, e Portugal, por sua vez, estava ligado à França por laços políticos e econômicos. Quando a Revolução estourou, as ondas de choque chegaram até o outro lado do Atlântico. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade se espalharam pelo Brasil, inspirando movimentos de independência. A Inconfidência Mineira, por exemplo, foi fortemente influenciada pelos ideais da Revolução Francesa. Até a família real portuguesa teve que se mandar para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão. E não foi só no Brasil, não. A Revolução Francesa teve um impacto global. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade ecoaram por toda a Europa e Américas, inspirando movimentos de independência e reformas políticas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão se tornou um modelo para outras nações. A Revolução Francesa mostrou que o povo podia lutar por seus direitos e mudar o curso da história. Claro, nem tudo foram flores. A Revolução teve seus momentos de violência e terror, mas suas conquistas e ideais continuam inspirando o mundo até hoje. E o que a gente pode aprender com a Revolução Francesa? Bom, a história nos ensina que a desigualdade social, a opressão e a falta de liberdade podem levar a revoluções. A Revolução Francesa nos lembra da importância da justiça social, da participação política e da defesa dos direitos humanos. É claro que cada época tem seus desafios, mas os ideais da Revolução Francesa continuam atuais. A luta por um mundo mais justo e igualitário é um desafio constante. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E aí, pessoal? Gostaram da nossa viagem pela Revolução Francesa? Espero que tenham curtido essa aventura histórica. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, com ensinamentos que ecoam até os dias de hoje. Valeu a pena revisitar esse momento épico, não é mesmo? E aí, curtiu o vídeo? Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade.
Até a próxima, galera!